Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Ora aí, eu, mamãe Oxum. Ora aí, eu. Ora aí, eu, mamãe Oxum. Ora aí, eu, Oxum, menina. Faz parte da cachoeira. Para das águas cristalinas. Ora aí, a minha mãe, de santo, Mamede Quilendê, ela era filha de Oxum. Então Oxum para mim é muito, é a senhora do amor, da riqueza, da fertilidade. Eu carrego ela no meu coração, não com uma divisão, mas com amor e respeito, tanto quanto todas as divindades que eu tenho na minha casa, mas com a história que minha mãe, que me iniciou, era de Oxum. Então chegamos lá antes com oferendas, com agrados, pedindo licença, permissão para poder adentrar a água e que ela leve, né, ao encontro do mar os presentes e os pedidos. Eu acho que Iemanjá e Oxum, elas estão muito interligadas, né? Então eu não sei, a gente sabe que todos os rios, todas as cachoeiras acabam correndo em direção ao mar, né? Então elas têm uma ligação muito forte. A gente sempre diz que a gente, como consagrou-se então, que Iemanjá é a rainha do mar, e que a gente tem aqui o rio Guaíba, das águas doces, então, que seria a regente a mamãe Oxum. A gente então pede licença a ela, a gente também prepara um balaio e pede então licença para a gente adentrar então ali, fazer as oferendas e que ela então nos permita conduzir essa oferenda até o mar. Mas na verdade é o que eu estou falando, é uma extensão do mar, vamos dizer assim, né? Não tem, a gente não sabe onde é que começa um e onde é que termina a outra. Eu acho que elas estão intimamente ligadas, não tem como fazer uma dissociação entre elas. Eu acho que onde se fala de água, a gente está falando das duas, tanto de Iemanjá quanto de Oxum também. Elas estão muito interligadas, a gente tem essa alegria, essa dádiva de ter aqui esse nosso município banhado então, pelas águas do Guaíba, né? Isso é muito, muito lindo, né? Eu não me canso de caminhar quando eu posso, né? E converso muito com ambas quando eu estou caminhando ali na beira do rio. Aquilo me deixa bem, me fortalece, me revigora. Eu acho muito bonito isso. É uma energia muito próxima, quase que única, porque elas se encontram em todos os momentos, né, na natureza. Então esse teu projeto, muito lindo, o nome Encontro das Águas, porque realmente isso acontece, né? E acredito que é difícil a gente conseguir explicar uma energia de Oxum, Dandalunda, de uma energia de Iemanjá, Cueto, né? Difícil porque elas são muito semelhantes, as falas são semelhantes, as energias, e o do encontro das duas energias. E sou filha genética, né, de uma filha de Iemanjá, então eu vim de um útero de Iemanjá, né? Então eu vim das águas de Iemanjá e fui recebida por Oxum, Dandalunda. E isso, para mim, é uma dádiva, né? Porque eu tenho o encontro das águas na minha vida, no meu nascimento, quando eu fui gerada. Então é uma coisa maravilhosa. Acho que foi uma escolha que os inquices fizeram, que foi um presente eterno para mim. É muito linda essa união entre Iemanjá, a mãe Iemanjá e a mamãe Oxum, aonde a mamãe Oxum também tem a doçura, tem o carinho e é mãe também, né? Então agradando ela e ela recebendo Iemanjá e as duas conduzindo o barco até o mar. Eu já presenciei pessoas que vieram aqui em casa com tumores no cérebro e que
depois de passar por um passe, por alguns trabalhos, repetiu o exame e não tinha mais nada. Eu já presenciei lá na própria Praia da Alegria, tem muitas mães, né, que durante esses anos eu acompanho, que muitas vezes iam com o filho nos braços, que tinha algum problema, e elas iam lá, faziam os seus pedidos e as suas promessas. E hoje eu encontro com elas todos os anos, já o filho com 12 anos, com 15 anos, mas a pessoa sempre indo agradecer a graça alcançada. Então, aqui na casa, eu presenciei muitos milagres da Mãe Iemanjá, com certeza. São muitos milagres, muitos milagres. Na procissão da praia, aquelas mães que vão lá desesperadas levar flores para Iemanjá para agradecer a um milagre que receberam da outra festa anterior, que foram lá, pediram e aí foram na próxima festa pagar com flores, com presentes para Iemanjá. Muitos nascimentos de crianças que foram milagres, né? E como diz a nossa mãe, a nossa casa é uma casa de milagres. A gente teve muitos nascimentos de crianças, nunca perdemos nenhuma criança. São muitos milagres, né? Inúmeros milagres assim de pessoas e crianças, e nascimento de bebês também, mulheres que não conseguiam engravidar e Iemanjá trouxe. Até tem uma que é interessante, ela estava numa festa que Iemanjá estava dançando no salão e ela estava tentando engravidar e ninguém sabia, né? E Iemanjá veio e botou a mão na barriga dela e ela já estava grávida e não sabia. Então ela conta isso até hoje, né? Então, assim, tem muitos milagres mesmo que a gente só tem a agradecer e só reforçam a nossa fé e a nossa crença em Iemanjá. Meu outro filho também ficou no hospital. Os dois tiveram, né? Meu segundo filho também esteve no hospital e eu pedi muito, rezei muito e ela me atendeu também. Teve uma gripe muito forte e ele teve muito mal mesmo, que o médico pegava a pele dele, assim, ele ficou muito desidratado. O médico pegava a pele dele assim, grudava, sabe? Aí a mãe Arlete foi lá, levou aquela mão abençoada, que através da mão dela, né, Iemanjá faz os milagres através da minha mãe. E aí ela foi lá, levou aquelas mãos maravilhosas, através das mãos dela, Iemanjá curou meu filho, trouxe ele para casa ligeirinho, também, sabe? São muitos milagres, né? Muitos. A gente vai relatar. Da minha presença, porque eu sempre falo, a minha presença é só física, porque espiritualmente eu estou levando a força, a fé e o milagre para aquelas pessoas, né? Mas teve muitos casos, tive casos, por exemplo, de eu ser acordada, o chamamento de Iemanjá para que eu fosse em determinada casa de filho de santo, ou pessoas, enfim. Chegando lá, a pessoa estava mal. Então, ali ela socorria e dizia, olha, tem que levar para o médico, ou é espiritual, recolhe para a casa de santo. E tem vários, como eu me criei aqui dentro, tem uma criança que tinha uma doença parecida com a peste bubônica, assim, uma coisa absurda, assim, que também foi um milagre, né? Ele é vivo até hoje, mora em Charqueadas. Olha, nesses longos anos eu acompanhei muitos milagres. E o primeiro milagre que eu acompanhei, assim, foi de um menino lá de Charqueadas, que ele estava desenganado pelos médicos. O médico disse que ele já não teria mais chance de sobreviver. E o pai dele chegou até a mãe Arlete e até a casa e pedindo ajuda para a mãe Iemanjá. E os pais deles vieram aqui buscar ajuda, né? Porque eu era criança e ajudei. E a mãe fez o que tinha que ser feito, foi ao hospital. Quando a mãe chegou no hospital, que a mãe botou a mão na cabeça desse menino, o espírito que estava com ele pegou o pai dele, que estava na recepção e não entendia nada de religião. E naquele momento aí a gente conseguiu resolver e fazer o que os santos pediram, e ele está vivo até hoje, né? E ela concedeu esse milagre para esse menino. Hoje ele já é um adulto, né? Tem a família dele, tem filhos, e está muito bem. E fora outros vários milagres. E aconteceu um milagre também com a minha mãe. Ela teve um câncer de mama, né? Fez o tratamento, ela já estava com 77 anos de idade. E ela foi, além do
do tratamento que ela fez, ela foi muito agraciada pela Mãe Iemanjá, né, pela proteção, pela fé que ela tem. E ela fez todo o tratamento e tudo, ela está bem, já está curada do câncer. E ela teve um AIT, que é um acidente vascular. E eu estava trabalhando, a minha irmã também trabalhando, e ela estava aqui na Casa de Santo. E ela teve essa manifestação no caso de um AIT, onde nós levamos ela imediatamente para o médico, e através desse sinal e de estar aqui presente, porque ela ia estar sozinha em casa, né? Ela foi atendida na hora, no momento certo, graças à Mãe Iemanjá e todas as divindades aqui. Ela está bem, não teve sequela nenhuma, né? Ela já está com 83 anos, e muitos milagres com crianças, pessoas de idade, assim, com mais idades, e é maravilhoso acompanhar e estar presente nessa casa e ver quantos milagres acontecem. E graças à Mãe Iemanjá, com a sua força, ela é sempre nos abençoando. Além do milagre com o meu filho, eu também tive a graça de ter um milagre de Iemanjá, porque quando eu fui também ali para Terreira, Estrela do Oriente, eu estava desenganada dos médicos, né? E graças a Iemanjá, eu fui salva, porque a minha vida era assim, era uma semana em casa e o resto do mesmo hospital, uma semana em casa, o resto do mesmo hospital, tá? Porque eu tinha sérios problemas de asma, sabe? E vários outros problemas de saúde, e foi ali, com a graça de Iemanjá, com o milagre de Iemanjá, que eu me curei. Tá? Hoje tenho problemas de diabetes, mas isso são problemas da idade, né? Que a gente é de carne e osso, está sujeito, né? Mas é graças a Iemanjá que eu vivo. E além do milagre do meu filho, tive meu irmão também, que teve um infarto. E graças a Iemanjá, que a mãe elétrica muito pediu por ele, chegou até aí, lá em Taquari, tá? E graças a ela, ele também ficou bem. Agradeço pela vida do meu marido, que é um tata da casa, né? Porque há pouco tempo, há 1 ano, 2, né? Ele teve uma parada cardíaca em casa, né? E graças a Deus foi logo socorrido. Graças a Iemanjá, ele teve logo um atendimento, onde veio botar um marca-passo, tá? E tudo isso a gente agradece demais a Iemanjá, porque são milagres que a gente recebe. Então são coisas que vai fazendo com que cada vez mais a fé da gente cresça, sabe? E uma dos grandes milagres, assim, foi um filho de santo, um pouco rebelde, né? E que tinha muita mediunidade, que ele foi casado com uma das filhas mais velhas da casa, e que levou um tiro, ele era segurança, a queima-roupa dentro do olho, e ainda consciente, ele, em vez de dar o telefone da família, ele deu o meu telefone, e foi levado para o hospital muito mal, né? E a bala se alojou aqui na nuca, e ele sobreviveu a esse tiro. Mas muito rebelde, filho de Zazi, de Xangô, não queria dar andamento ao chamamento espiritual. E isso, deixa bem claro, não é surra, viu? Que santo não surra ninguém. É ausência. A ausência deles é que faz com que a gente fique tonto, que a gente caia, que a gente não enxergue o perigo, né? Depois, alguns anos depois desse fato, ele sofreu um acidente e perdeu uma perna, teve que amputar a perna, ficou na CTI muito mal, aonde foi desenganado pelos médicos, né? E eu não tinha acesso, foi no pronto-socorro, não tinha acesso porque tinha que ter aqueles horários de visita. Então, olha só, me botei toda de branco, peguei uma maletinha que meu filho fazia odonto e cheguei lá muito assim, altiva, apertei no elevador, subi, estive na CTI com ele, cuidando, protegendo, né? E rezando.
tive acesso, assim, parece que Iemanjá ia estar mais perto. E, enfim, é uma história linda. Pois depois ele sofreu outro acidente, né? Então ele ficou muito mal, é a mesma pessoa que estou falando, e ficou com a cabeça de um tamanho que eu não posso mensurar para ti, assim, sabe? O tamanho que ficou a cabeça dele. Eu fui lá para me despedir dele. Mas falei com ele em coma, ele estava em coma, eu falei, rezei. E pedi que eu via que era impossível, mas se tivesse como ele sobreviver, né? Aquela fé que eu sou muito positiva, né? Eu levanto como uma onda mais alta, assim, para mim nada é impossível, só quando Oxalá baixa o cajado, lembra? Aí eu baixo a cabeça também, deito e espero. Mas sabes que a gente teve a graça, é um milagre, porque eu não sei como que tudo aconteceu. Ele está vivo até hoje, né? E esse foi um grande milagre. Depois houve milagre também de filhas de santo que tiveram com doenças graves e que o médico mandou para casa, porque uma foi a Masa Quitula, uma filha de santo minha, porque ela estava com hepatite no último grau, assim, tu olhava para ela, era amarela só, e o médico disse que o fígado dela estava todo se decompondo. Eu fui diagnosticada com hepatite autoimune, passando muito mal, chegando a cirrose hepática, e os médicos, né, me deram assim uma sobrevida de 2 anos, né, tomando corticoides e uma série de medicações. Mas na época ela estava desenganada pelos médicos, tinha uma hepatite autoimune, que é o fígado destruindo ele mesmo, né? E na época eu tinha aula na faculdade e até levei os exames dela com um professor meu, porque os médicos desenganaram ela. Eu disse, não mãe, deixa eu levar para o meu professor lá, acho que era o Dr. Morrone, eu acho, era um especialista em fígado lá. E aí a minha professora disse, olha, levou para o marido dela, veio e trouxe, eu disse que era uma tia minha, né? Não ia dizer que era uma filha de santo, porque eles não entendem na faculdade. Prepara tua mãe para o pior, ela disse. E pelo meu marido disse que ela não tem 3 meses de vida, tá? Aí eu cheguei, mãe, né? Eu tive essa notícia na faculdade, acho que vai ter que falar a verdade para a família da Zeza, porque a mãe fez, vão lá na mesa de búzios comigo. Aí eu vim com ela na mesa de búzios, ela jogou e Iemanjá respondeu que ela ia se curar. Então era a palavra da fé contra o que a ciência previa, né? Então a gente começou a fazer tudo aquilo que foi pedido. Foram meses de tratamento. Uma vez por semana, o marido dela, que era o meu sogro, na época ele não era meu sogro, mas enfim, ele trazia ela toda segunda-feira, os mais velhos lembram disso. Às vezes ela não tinha força de sair do carro, a gente levava uma cadeira até o carro e trazia ela até a porta da casa de Enzila ali. E pedia, e assim foi durante 1 ano. Eu botava ela sentada na frente das divindades ali, rezava e pedia. E aquela fé que me move, aquele vulcão, que eu acho que é a força da água mesmo, das ondas, me faziam com que eu acreditasse que ela ia ficar boa, que ela ia ficar. E muitas foram as ocasiões que a Mãe de Santo me colocava sentada num quiando, que nós chamamos, né, que é um banquinho, e os irmãos na volta todos, né, pedindo por mim, pela minha saúde. E eu tenho certeza absoluta que se hoje eu estou aqui, é por ela, né? É pela energia de Iemanjá, foi ela que me deu, me tirou da sobrevida e me deu vida nova, né? O que aconteceu a gente não sabe, né? Mas essa história que eu estou contando já tem mais de 20 anos. Ela está viva até hoje, os fígados dela têm cicatrizes, porque ele se curou, se regenerou, e os médicos não entendem como, nem porquê. Ela está viva até hoje. Então são milagres que eu digo assim, a gente não sabe de que forma isso age, né? Hoje já faz isso mais ou menos uns 34, 35 anos. Ela ficou com cicatrizes muito sérias no fígado, mas ela está bem, está ótima. Então, é para vocês verem assim o quanto... Depois disso ela teve mais um bebê, inclusive. Aqui no barracão, organizando uma festa de Iemanjá, né?
A mãe de santo disse que tinha uma filha que estava grávida. Eu fui a primeira a dizer que não, porque eu tinha ligadura de trompas, né? E na época eu estava cheia de desejos aqui, todos os dias na hora do café eu queria gemada com pão, as gurias já tinham gemada, meu Deus, foi assim, eu virei piada na época porque eu só queria gemada, né? Era eu que estava grávida, né? Daí veio a minha terceira filha e considero um milagre, né? Me emociono porque diante de tudo que a gente vem passando, né, na vida, perdas, ela é uma pessoa importante tanto quanto os outros, né? E claro, ela não foi desejada por mim, né? Mas ela foi escolhida para ser minha. Ela me escolheu, eu acredito que ela tenha me escolhido. Um milagre, assim, sabe? Porque sei que acontece com outras pessoas, é difícil, mas no meu caso eu considerei milagre pela fé que eu tenho em Iemanjá. Ela sabia que eu precisaria dela mais tarde, né? Seria importante na minha vida. Eu tenho meus 2 filhos, né, no caso, mas o meu filho mais velho, que hoje ele é tata da casa, o Ogã da casa, né? Ele é Ogã, tocador da casa. Ele teve muito doente, hospitalizado no Hospital da Criança, na época era Santo Antônio, né? E ele teve muito doente, eu quase perdi ele, praticamente, né? E eu rezava, enquanto eu estava do lado dele lá, eu rezava e pedia para Iemanjá que ela trouxesse meu filho de volta, que ela não deixasse eu perder ele. No momento que eu rezei, muito, eu pedia toda noite, e a mãe também daqui pedindo, acendia a vela, vinha aqui, rezava, e eu pedi muito, com muita fé, e ela me trouxe meu filho de volta, ela não deixou eu perder ele. Esse é um dos milagres, né? E eu sou o próprio milagre. Eu estava praticamente morta no hospital e ela me trouxe de volta. Eu vim para cá, tomando muito banho no templo, que esse nosso templo é milagroso, com a fé da mãe Arlético, a Iemanjá chegando, me dando passe, mandando fazer as coisas. Eu sou um milagre. Depois tem uma outra pessoa também, uma porta, que está presente aqui hoje, é a mulher Gui, que ela é teimosinha. Então um dia ela foi avisada que ela não subisse em escada, pelo menos por 21 dias, que ela não subisse em escada. E ela, teimosinha, é de Matamba, ela de ação, ela subiu numa escada para fazer uma limpeza numa casa, uma escada de 2 degraus. Ela caiu, quebrou o fêmur, deu uma hemorragia interna e foi para o hospital, pelo SUS. Então, quando eu soube, é uma pessoa que viveu dentro da minha casa, se viu também, que eu tenho um amor muito grande, como uma filha que eu adotei. Eu fui para o encontro dela, cheguei lá, ela estava morrendo. E ali foi que eu rezei, que eu pedi. Claro, tem toda a situação da clínica também, transferimos ela para o hospital e conseguimos, através do sagrado de Iemanjá e de todas as divindades, salvar a vida dela. Mas antes disso, ela tinha doença de Crohn's e não tinha cura. Quando eu fiquei muito doente mesmo, que eu tive uma doença que ela é incurável, né, até hoje, mas eu não sabia o que eu tinha, eu fiquei muito doente. E aí, através da mãe Arlete, da fé dela, que aí a fé dela veio mais alta ao meu encontro, que a mãe já me curou. Então, ela, antes desse acidente, quando ela veio para minha casa mesmo, ela baixou o hospital muito mal. Eu baixei o hospital, na verdade, eu não sabia o que eu tinha, né? Muito magra mesmo. E eu não conseguia parar em pé mais.
aqui em Guaíba não tinha recurso para mim. Aí eu fui parar no hospital de Santa Casa. E lá eu fiz muitos exames, e nada descobriu o que eu tinha. Nada descobri. Eu fiquei baixada. E aí, lá por tal época, me fizeram dos exames, chegaram ao consenso que eu estava com a doença de Crohn. Só que eu não melhorava. Aí o médico chamou a mãe Arlete lá, ela foi com o pai André, e eles disseram para a mãe que eu estava muito mal, que não tinha prognóstico de melhora para mim. E fomos chamados pelo médico. E eu levei meu filho, o André, que é o mestre Anganga, junto, meu filho biológico. E chegando lá, o médico nos chamou e disse: olha, é uma questão de tempo, ela não vai sobreviver. Ela estava assim, só a pele e osso, literalmente muito mal. E então, eu com aquela fé, aquela coisa, né, de não... localizei ela dentro da CTI também. E rezei, pedi. E fiz uma reunião com o médico, pedi para ele tirar ela daquela ala ali, que era muita gente, né? E ela foi. Aí me mandaram para casa, daquele jeito, para mim ficar em casa, que não tinha como, né? Aí a mãe me trouxe pro barracão e começou a me tratar aqui com o espiritual, lado espiritual. Muito banho no tempo, né? Me tratando, me levou para dentro da casa dela, ela me cuidou de mim direto, ela. Eu trouxe ela para minha casa civil, né? Que ela veio morar comigo. Me cuidando e me dando remédio e me fazendo o lado espiritual direto, banho. Aí resolveu, jogou e Iemanjá pediu para me botar no chão. Botar de obrigação. E nesta obrigação que eu fui me curando, fui até engordando. E recolhi ela para dar obrigação pelo candomblé. Ela tinha um namorado na época já. Tava namorando, sabe? Eu vi que ela estava muito gordinha, sabe? Mas achando assim, é obrigação, que bom, ela tá ficando boa, sabe? Feliz da vida. Quando, de repente, Iemanjá Cucueto disse que ela estava grávida de 7 meses. Que eu não sabia que eu estava grávida, que o médico disse que eu não poderia estar grávida, que eu não poderia nem engravidar, porque do jeito que eu estava eu ia morrer, né? E eu fui engordando ali, fui me curando, e com muita alimentação, com muito carinho de todos, muita atenção de todos, me curei. Me curei dentro da religião, e com a fé, com muita fé de todos, a minha fé, a fé da mãe Arlete, a fé do meu padrinho, que é o mestre Anganga, eu me curei. E ela teve então o Rodrigo, e depois teve mais um filho, e ficou curada de uma doença incurável. E isso para mim é milagre. É milagre, muita coisa. Já caiu, gente entrou aqui, pessoas com convulsões que não tinha cura, sabe? E as convulsões estavam danificando muito o cérebro, porque estava matando muitos neurônios. Tem um milagre da Mazambi, que ela tinha muitas convulsões, se curou dentro do candomblé também. Iemanjá, Samba Calunga curaram ela. E a gente recolheu a pedido de Samba Calunga, de Iemanjá Cucueto. E as pessoas ficaram curadas. E são filhas de santo até hoje. E os pais, desde pequenos, vinham sofrendo com aquela comorbidade dessa doença, né? Dessas convulsões. Tem a de Amasa, que passou o que passou com os 2 filhos dentro da barriga. Eu fiquei grávida deles e eu não tinha como ficar, porque eu peguei um tumor dentro, né? E eu não podia ficar com gêmeos ainda e mais um tumor. E aí minha mãe foi ver tudo, para Iemanjá pegar um filho, para ela não existe isso, né? Mas não tinha como.
Aí minha mãe, um dia antes de eu ir para fazer o aborto, porque eu não ia poder ficar, ela mandou fez uma leme para Iemanjá. Vamos rezar para Iemanjá, uma leme que se diz, pedir misericórdia a ela, né? Que tu não tá abortando porque tu quer, é porque tu não vai poder, né? O tumor lá não dá. E eu tinha 13 meses. E eu fui para fazer isso. A Iemanjá desceu, me abraçou, me pegou, chorando assim, ela e eu também, emocionada. E fui para o hospital no outro dia cedo para poder fazer esse procedimento. Aí quando eu tô indo para a sala de cirurgia, minha mãe, Santo, estava lá, cansada, coitadinha. Ela estava lá. Tô aqui, filho, tô aqui pedindo. E eu entrei para a sala de cirurgia. E eu tô lá, preparada, né? Vai abrir minha barriga. E o doutor, nossa, ele disse assim, eu pensei, enorme, né? Angelita, aconteceu uma coisa muito séria. Eu digo, meu Deus, vão tirar tudo de mim, né? Aí ela disse assim, eu acho que eu vou te dar, eu acho que nós vamos ficar 9 meses juntos. Iemanjá curou, Iemanjá, ela entrou em cirurgia com aquelas crianças, Iemanjá foi lá, botou as mãos dela e não deixou acontecer nada para as crianças, né? Conseguiram tirar aqueles cistos de dentro da barriga dela, sem acontecer nada com as crianças, que o médico na hora da cirurgia não deu certeza que as crianças iam sobreviver. No caso, o tumor estava grudado na placenta dos meninos, né? Então diz que eles se alimentam, na época assim, sabe? E quando eu abri a barriga, no caso dele que tá assim, ele ficou assim, que eles puderam tirar, sem tocar nas placentas, sem tocar neles, retiraram e fecharam minha barriga. E eu fiquei com as crianças. E ele, eu não sabia dizer nada. Bom, o doutor foi contar essa história, tudo. Ele ficou muito, pra ele foi uma coisa, né? Pra mim foi um milagre, né? Pra mim foi uma benção, assim. Todo mundo ia no hospital ver quem era grávida, que estava com gêmeos e tiraram e os gêmeos não morreram. Aí a preocupação era que, com o ar que entrou na minha barriga, os meus filhos podiam ter problemas neurológicos. Aí ainda eu fiquei com esse problema de problemas neurológicos. E eu fui acompanhando, fazendo exame, aquelas coisas todas que uma gestante faz. E eu fiz tudo, nada aparecia, mas eu sempre preparada, podia acontecer. Eu ganhei os meus gêmeos com 9 meses. Eu fiquei indo para o hospital, voltando para o hospital e com ela ali do meu lado. Eu já Alice, eu fiquei, tu vai ficar, e eu fiquei. Ganhei os 2, perfeitos, 3 quilos e pouco cada um. Perfeitos, aqueles guri lindo, 2 homens. Tinha 3 mulheres, fechei com chave de ouro. 2 homens. Sou uma mãe apaixonada e muito orgulhosa dos meus filhos. E orgulhosa por Iemanjá ter me dado eles. Com a fé que a gente tem em Iemanjá, a gente tem certeza que foi Iemanjá que tirou aquele cisto iluminou a mão daquele médico e tirou aquele cisto do meio daquelas crianças. E as crianças estão aí hoje, que são também 2 ogãs de atabaque da Iemanjá. Cuidei deles durante todo o tempo, né? Durante todas as minhas gravidez, de 1 aninho até um que está com 22, outro com 23, outra com 32, outra com 33. E cuidei deles até essa época e agora eles vão cuidar de mim espiritualmente, estão prontos para isso. Acho que Iemanjá me deu eles para isso, sabe? Então por isso que quando eu falo nela, não tem como esquecer esse presente que ela me deu, que é para todos sempre, que são meus filhos. Vou parar, senão eu vou. Com muita mágoa eu estava, fui acender uma vela no mar.
filha de santo também que tinha um tumor na cabeça, que era um câncer, né? Maligno, com pouco tempo de vida também, e que foi socorrida através da casa do sagrado. E quando ela fez a quarta tomografia, havia sumido, desapareceu. E o médico disse que ela ia perder a fala, que ela ia perder os movimentos, enfim. E isso para mim são milagres mesmo, muitos milagres. Nós temos uma lava de crianças que nasceram aqui, que hoje estão com 30, com 40 anos, e outros tantos que nasceram agora. Nunca perdemos um bebê na casa. Isso não se explica e nem tento saber, mas é proteção. É milagre também. O milagre da vida, o milagre da fé. Uma vez também uma pessoa me procurou, muito católica, assim, e o marido dela estava em depressão profunda. Não comia, não bebia, não queria tomar banho, muito mal em cima da cama. Ela disse: eu preciso que o senhor me ajude porque o meu marido vai morrer, né? Aí tá, tudo bem, eu joguei os búzios, na época eu já era pai de santo. E aí eu disse pra ela: olha, os búzios respondem que ele tem é espiritual. Aí ela: tá, mas ele não pode saber. Não, mas ele não precisa saber, nós vamos fazer o que os santos estão pedindo. Porque eu também, como eu era da área da saúde, eu achava assim, a pessoa está fazendo algum trabalho ali, ela está deixando aquilo, é meio subconsciente o que acontece, né? Eu, na época, era muito jovem, eu achava que a pessoa se deixava induzir por aquilo ali. Até que eu vi essa história que eu estou contando, que me deu a prova de que a pessoa não precisa saber que as coisas realmente acontecem. Ela trouxe a roupa dele, eu fiz os trabalhos, em menos de 7 dias ele levantou-se da cama como se nada tivesse acontecido, e está vivo até hoje, né? A gente se encontra às vezes em alguns locais, ela me abana assim escondidamente, porque eu nunca quis expor, ele não sabe o que eu fiz até hoje, e ele está bem, né? Na época é como se um espírito obsessor tivesse querendo levar ele antes da hora, né? Então o que eu fiz foi despachar esse espírito, encaminhar ele, né? Para que ele então vivesse o tempo que Deus quer que ele determinou para ele viver até hoje. Mas essa história em especial me provou de que as coisas acontecem, né? Existe algo entre o céu e a terra, que eu digo, entre o que nos é pedido e a gente faz, e que as coisas acontecem. De que forma isso acontece, eu acho que é o grande mistério da religião. De que forma o milagre acontece, como isso acontece, a gente não sabe. A gente faz aquilo que é pedido. Eu acredito muito que seja a energia mesmo, né? Que realmente a gente consegue botar para dentro da pessoa aquilo que está precisando, né? Aquele axé que está faltando, aquele gunzo que por algum motivo desequilibrou e deu algum problema e acabou dando algum sintoma clínico. Eu acho que pelo que eu vivo aqui hoje, eu percebo que todas as doenças, elas começam em algum desequilíbrio espiritual, entendeu? Que deixou o canal aberto e começou a cometer então a saúde em algum aspecto, né? A hora que a gente começa a tratar, que a gente começa a aproximar a pessoa da natureza, aos sinais da natureza, a pessoa começa a ver que ela faz parte de um grande sistema, a gente consegue daí trazer a energia dela de volta. Quando assim, Oxalá, o Deus, o Zambi permite, né? Tem momentos, tem coisas que nos procuram e que a gente não tem o que fazer, né? A gente tem que dar força para a pessoa passar por aquele momento, porque está no destino da pessoa morrer naquele momento e não tem o que a gente fazer. Mas quando há o que fazer, a gente faz e a coisa acontece. Então isso é muito bonito. Eu tenho uma amiga e de uma hora para outra ela começou a passar muito mal. E aí os médicos não achavam o diagnóstico nela, né? E aí ela internou num hospital, na Santa Casa, e aí foi diagnosticado com doença de Crohn, que é uma doença no intestino, e que a pessoa tem muita diarreia, que é o que ela estava tendo, né? E perde peso muito rápido, que era o que ela estava tendo. E meio que direcionava para aquela doença, e os médicos deram esse diagnóstico e mandaram e começaram. E aí uma pessoa assim, ela necessita de uma dieta muito rica, muitas vezes em carboidrato e pouca fibra, e foram dando essa dieta fora todos os medicamentos. Ela foi cada vez ficando pior.
E aí ela deu uma amenizada, teve alta e foi parar no Clínicas. Lá no Clínicas não aceitaram esse diagnóstico e ela ficou cada vez pior, assim, sabe? E eu lembro de eu ir visitar ela, e ela tá muito inchada, porque ela tava saindo água, assim. Ela tava inchada, ela era magra como tu, assim, e ela tava inchada, e se tu apertasse ela, assim, saía água. E os médicos não achavam o diagnóstico. E aí a coisa tava feia, e aí veio o diagnóstico, e ela tinha doença celíaca, que é uma doença que tu não pode com glúten. Então lá trataram ela com uma dieta rica em carboidrato, exatamente o oposto do que ela poderia. Que ela não poderia ter ganho, não aquele tipo de carboidrato que ela ganhou. Veio o diagnóstico de doença celíaca, se começou o tratamento com doença celíaca, só que era muito tarde. E aí eu lembro que eu liguei aqui para Terreira, e eu lembro que eu liguei e quem estava aqui era o mestre Xangano, o pai André. E aí eu relatei a situação para ele veio assim, olha, eu tenho aqui comigo um santinho de Iemanjá, né? E vamos rezar. Porque aquela noite os médicos iam chamar a família para se despedir dela. Porque se ela infartasse, porque ela estava a ponto de infartar, que não tinha mais o que fazer, estava muito debilitada. Tu imagina tu fazer durante muito tempo um tratamento errado, exatamente o oposto do que deveria. E aí eu fui até o quarto dela e botei o santinho embaixo do travesseiro dela, expliquei toda a situação para ela, expliquei quem era Iemanjá, porque ela não conhecia. E eu pensei assim, o que nos resta agora é fé, Gisele. E ela assim, não, eu tenho um filho para criar e se depender de fé eu vou sair dessa. A situação dela foi revertida naquela noite. Sabe, os familiares foram lá. No outro dia ela já estava muito desinchada. Ela já estava voltando ao normal. O diagnóstico, a dieta começou a ser administrada, até então ela estava sondada, né? Ela já começou a receber dieta por via oral, dieta correta. Enfim, hoje está muito bem, obrigada. Sabe? E foi a Iemanjá que salvou ela, sabe? Porque quando tu chega no diagnóstico que os médicos chamam a família para se despedir, é porque eles estão no escuro, assim, eles sabem que eles não têm o que fazer mais, né? E aí ela é agradecida, Iemanjá, até hoje, onde ela tá, ela dá um jeito de agradecer pela vida dela, né? Isso já se passou anos, mas foi uma das coisas mais marcantes que teve na minha vida. E eu sempre digo, a gente tem que ter muita fé, muita fé. Todos passam por problemas, todos passam, mas se tu tiver fé, a tua vida ela anda. Que problemas todo mundo tem, mas tu tendo fé, tu tem saúde. E tu tendo saúde, a tua vida anda, né? Bom, a fé, minha filha, é algo que tem que ser maior que o amor que tu tenha por qualquer coisa profana, por qualquer coisa material. Tu abre mão de estar em casa, em família, no conforto do teu lar, para ir em busca do sagrado, para botar uma roupa branca, para rezar, para mentalizar, deixando tudo do portão para fora. Ter fé é ter certeza que nada é por acaso na nossa vida e que dias melhores virão. Ter fé é olhar para o lado e passar uma palavra de conforto para aquela pessoa que nos olhou, que não nos conhece. Tu não nasce cheia de fé, sabe? Acreditando que o universo vai sempre conspirar a teu favor. Mas além de construir isso dentro de ti, também acreditar que aquilo que aconteceu era o melhor. Mesmo que tu não concorde com o que aconteceu. Sabe? Mesmo que tu não te conforme com o que aconteceu. Tu pediu. Tu rezou.
Tu depositou as tuas fichas e as coisas não aconteceram como tu queria. Mas tu tem que aceitar, e fé também é isso, que aconteceu melhor ou menos pior. Fé para mim é isso. E é assim que eu vivo. Mas não julgo quem precisa de algo concreto para entender, sabe? Porque muitas vezes a pessoa precisa de algo concreto para certificar que aquilo realmente aconteceu, né? Não julgo quem precisa disso. Mas eu acho que depois de tanto trilhar nesse caminho, eu já não preciso mais ter algo concreto. As coisas vêm das mais diferentes formas. E tu entende. Fé também é isso. Tu entender o que aconteceu. Se eu pudesse falar com ela, eu pediria, né, eu agradeceria em primeiro lugar. Agradeceria por estar viva, a minha família estar todos com saúde, vivos, na minha volta, comigo. Todos, mãe, pai, tios, irmãos, né? E pediria que ela continuasse a proteger todos do mundo. Que eu acredito que ela é mãe e ela protege, né? Eu tenho provas disso. E é o que eu pediria para ela, que ela continuasse nos protegendo de alguma forma, de onde ela estiver, e ouvisse todas as preces. E aqueles que não rezam, que não acreditam, que ela escutasse mesmo assim e protegesse de alguma forma. É o que eu pediria hoje nesta situação que nós estamos vivendo de pandemia. É só o que a gente tem a pedir: proteção e saúde. Pediria isso para ela, mais uma vez. Todas as vezes é o que eu peço. E uma coisa que eu sempre falo, e é bom até eu deixar registrado, que eu peço sempre o que o dinheiro não pode comprar, que são os bens mais preciosos da nossa vida. A nossa família, nossos filhos de santo, a nossa casa de santo, os nossos amigos e todos aqueles que andam com a gente, que nos amam de alguma forma e que também pensam na gente, pensam todos os dias, pedem proteção. Esses são os maiores valores que a gente tem hoje. E o amor, né, que nada se constrói sem ele. Eu pediria paz, saúde a toda a humanidade, paz na terra, harmonia, união, porque está faltando muita união na humanidade, muito aquele olhar para o lado, enxergar o próximo, né? Então eu acho que eu pediria isso, que Iemanjá desse mais carinho, atenção, botasse mais carinho e atenção na humanidade, para que se unisse mais, olhasse mais ao próximo, ajudasse mais ao próximo. Acho que era isso que eu pediria. Eu fiquei em paz porque eu sabia que Iemanjá estava entendendo completamente aquela situação. Que ela sabia que era uma coisa mundial. E talvez fosse um momento que ela estava olhando lá de cima e pensando assim, quem sabe agora vocês aproveitem tudo isso e dê uma refletida nas atitudes de vocês. Eu tenho isso comigo, que em momento algum Iemanjá ficou triste por não ter a festa naquele momento. Porque ela sabia que naquele momento tinha que dar uma parada, né? Aonde tu estiver, Iemanjá sempre vai te escutar. Em qualquer lugar. Se ela aparecesse aqui hoje, eu acho que o que eu ia pedir para ela era uma igualdade entre as pessoas. Eu não ia conseguir pedir nada para mim. Porque eu te digo assim que a fome é uma coisa que me incomoda muito. Eu nunca passei fome na minha vida, mas eu não preciso passar para saber o que é.
essa desigualdade toda, o racismo que a gente passa diariamente, né? Às vezes de forma extremamente velada, disfarçada, né? Eu trabalho num hospital que tem 7.500 funcionários, que tem 3 médicos negros, que tem, eu acho que eu conto nos dedos de uma mão só, no máximo 2, a quantidade de enfermeiras negras na diretoria, na presidência, não tem nenhum negro, sabe? Isso me incomoda. Chegar num ambiente e perceber que a única negra é tu, isso me incomoda. Saber que para te ver pessoas negras tu tem que subir no morro, ou tu tem que ir na favela, porque num shopping tu vai ver ele só na limpeza, me incomoda. Eu pediria isso para ela, para esse mundo ser mais igual, porque isso me incomoda muito, muito. A fome, o preconceito, sabe? Se ela tivesse aqui agora, com toda a força que ela tem, com todo o poder que ela tem. Era isso que eu ia pedir, por mais igualdade. Sama ka mga mamit ya mo. Ô Micaia, selum bonda, selum binda de mamãe, ó Micaia, selum bonda, selum binda, mamãe, Micaia, Micaia, selum bonda. Às vezes eu falo para meus filhos que Iemanjá é mais que a minha família, e eles hoje entendem que mais que a minha família, porque através da Iemanjá e de toda a energia da nossa casa, eu consigo cuidar deles, protegê-los, defendê-los. Então não é que que a família seja menos que ela está à frente da minha vida. E eu venho atrás dela, e os meus filhos vêm atrás de mim, meus filhos biológicos, netos, genro, noras, né? E eu protegendo eles com a proteção. Todos os meus filhos, noras, genro, todos são da religião, não por opção minha, mas por opção deles, por observar a caminhada, por vivenciar, tiveram chamamento dos seus inquices também. E na nossa casa eu considero que nós somos um grãozinho de areia da imensidão do mar. Talvez uma conchinha, uma estrelinha, tão grande é esse universo. Mãe sagrada, mãe da minha vida, gratidão eterna por tudo que sou, por tudo que fui, por tudo que serei. Agradeço a ela.